Ó, pessoal, eu vou dar um leve pulo na apostila de vocês aí, porque quem já vai começar a revisão aí. O último assunto que a gente estudou foi quantidade de movimento, né? Colisões. Aí eu vou pular para gravitação, por quê? Porque gravitação é um assunto comum tanto para o EA e para o Enem. Aí vai sobrar só a estática e a hidrostática. Aí quando terminar isso aí, lá na revisão a gente vê a hidrostática e a estática. Acho que é mais jogo assim. Se vocês concordarem, obviamente, né? Vocês aceitam que eu dei esse pequeno pulo? Tá bom. Depois a gente volta nesses assuntos aí. Vamos lá. Gravitação universal é um assunto que caiu nos 2 últimos anos da prova da UEA. Caiu em 2023 e 2022. E no Enem acho que caiu em 2022. Do passado acho que não caiu não lembro não. Mas enfim, é um assunto comum para os dois. Beleza? A gravitação universal, pessoal, ela vem para estudar a mecânica do universo. A gente vai entender como é que funciona a interação de forças, movimentos e tudo mais. A gente vai dividir a gravitação universal em 2 partes, no estudo das leis de Kepler e para a lei de Newton para a gravitação universal. A gente vai começar pelas leis de Kepler, só que antes de falar das leis de Kepler, eu tenho que dar um pequeno contexto histórico desse conteúdo aí. Por quê? A gravitação foi na verdade o universo foi uma das coisas mais estudadas na história da humanidade. E por muitos e muitos anos, né, vem lá da Grécia Antiga, o pessoal, por um erro de referencial, pensavam-se que a Terra era o centro do universo e todos os planetas e o Sol giravam ao redor da Terra. Esse é o sistema geocêntrico. E aí, esse sistema geocêntrico ficou por anos até a Idade Média. Até chegar o Nicolau Copérnico, e ele mostrou que aquilo ali era um erro de referencial, e o Copérnico começou a desenvolver o modelo heliocêntrico, onde o Sol era o centro do universo e todos os planetas orbitavam o Sol como a gente conhece até hoje. Beleza? Hélio, pessoal, não sei se é do grego ou do latim que vem, que significa Sol. Do grego, né? Por isso que o elemento que existe em maior abundância no Sol é o gás hélio. Porém, tinha um pequeno erro nesse sistema heliocêntrico do Copérnico. Qual é que era, prof? Ele considerou tanto os planetas como perfeitamente esféricos e as órbitas como perfeitamente circulares ao redor do Sol. Porque ele não tinha poder matemático suficiente para ir além. Aí depois dele chegou Kepler e ajeitou esse pequeno erro do modelo heliocêntrico. A primeira lei de Kepler é justamente para fazer a correção desse erro. Nós temos 3 leis para estudar. Vamos lá, bora para a primeira lei. A primeira lei de Kepler, ela se chama Lei das Órbitas. Foi a primeira coisa que ele corrigiu do que estava errado no sistema heliocêntrico. Professor, como é que a gente pode definir a lei das órbitas? A gente pode definir a lei das órbitas da seguinte forma. A circunferência é uma figura perfeita, né? Apesar da minha não estar. Qual o nome do ponto que fica aqui no meio da circunferência? É o centro da circunferência. E qual o nome da distância do centro a qualquer ponto da circunferência? O raio. Olha só o que eu estou falando para vocês. A qualquer ponto da circunferência. Por que qualquer ponto, professor? Porque a circunferência ela é perfeita. Então o raio é constante para todos os pontos. O que não acontece com a elipse. Para quem não conhece o que é uma elipse é esse negócio aqui no formato da logo do Cuca. Eu não sei se vocês já estudaram isso aí lá nas suas aulas de matemática, não? Enfim, tem uma matemática para elipse, o que não vem ao caso para a gente aqui nas aulas de física. Só preciso 2 pontos na elipse. Como é que a gente vai formar uma elipse? Você vai pegar a circunferência e vai achatar.
Quando você empurra a circunferência, ela vai alargar para os lados ou para cima, depende de como você achata. Beleza? Então, esse aqui, mais ou menos, é o formato da elipse. E aí, a elipse, como ela não é simétrica, a gente meio que vai pegar esse centro da circunferência e vai separar em dois. Esse, entre aspas, dois centros, nós chamamos de foco. Aqui, foco 1, e aqui, foco 2 da elipse. Beleza? Você empurra a circunferência, achata ela vai esticar, e aí ela terá esses dois pontos que nós chamamos de foco. Nós só precisamos dessas características para a elipse. A gente não vai fazer nenhuma conta sobre excentricidade, esses negócios aí que vem lá na matemática. Vou trazer para cá para a gente pegar o desenho da elipse e encaixar no conceito da primeira lei de Kepler. Ó, o Sol, ele pode estar em um dos dois desses focos da elipse, ou no primeiro ou no segundo. Vou colocar aqui no primeiro. Beleza? O Sol, ele não vai estar exatamente no primeiro, tá? Ou é no primeiro ou é no segundo, vai depender da posição do planeta no universo. E aí, o nosso planeta, ele vai orbitar. E aí, ó, nosso planeta vai orbitar ao redor do Sol nessa órbita elíptica. Beleza? Essa é a primeira lei de Kepler. Não tem nenhuma conta, é uma lei teórica. Alguma dúvida, pessoal, aqui na primeira lei? Então, vamos para a segunda lei de Kepler. Vamos lá. Orbital. Beleza? Essa é a segunda lei de Kepler. Um planeta varre áreas iguais em tempos iguais em seu movimento orbital. Professor, está escrito aí a palavra varre. Não quer dizer que o planeta vai pegar uma vassourinha e vai varrer o universo? Não, né? Óbvio que não. Varre, pessoal, é sinônimo para percorre. Professor, então por que tu não coloca a palavra apenas a palavra percorre? Porque quando o Kepler ele enunciou a sua lei, tem a palavra varre. Quando você for responder os problemas, você vai ler a palavra varre. Beleza? Então é daí que sai. O planeta vai varrer áreas iguais, em tempos iguais, seu movimento orbital. E vai percorrer a mesma área com o mesmo tempo. É isso que acontece na segunda lei. Beleza? Como assim? Vamos desenhar, porque desenhando a gente consegue visualizar melhor o que está acontecendo. Vamos lá. Daí o Sol sobre um dos focos da nossa elipse. A distância do Sol, aonde o planeta se encontra na sua órbita, nós vamos chamar de raio. Mas não é qualquer raio, nós vamos chamar de raio orbital. Então, ó. Imagine que o planeta esteja a essa distância do Sol, nessa posição no ponto A. Aí nós temos a raio orbital. A pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se o planeta sair do ponto A, ele for, por exemplo, até aqui, ó, ao ponto B. O planeta saiu do ponto A e foi até o ponto B. A pergunta que eu vou fazer é: o raio orbital vai ser constante, sim ou não? O que vocês acham? É. O raio orbital, quando o planeta sai do ponto A e vai até o ponto B, é constante, sim ou não? Não. Por quê? Porque a elipse ela não é perfeita. Só seria o mesmo raio se fosse uma circunferência. A elipse ela não é simétrica. Então, cada vez que o planeta muda de posição, seu raio orbital vai mudando. Então, ó,
Então, quando o planeta saiu do ponto A e foi até o ponto B, ó, ele varreu uma área. E essa área eu vou chamar de área A1. Ele varreu, percorreu uma área. Beleza? Mas aí, com a passagem do tempo, o planeta ele vai percorrer outra área. Ele vai até aqui. Outra área não. Vai varrer outra área, tá certo. Nesse ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. Quando o planeta sai do ponto B e vai até o ponto C, o seu raio orbital vai mudar, sim ou não? Vai. Porque a elipse ela não é simétrica. Então, qualquer posição que o planeta esteja, o raio já não é mais o mesmo. Ó. O raio já não é mais o mesmo. Mudou a posição, mudou o raio. Então, mas aí, ó, quando o planeta sai do ponto B e vai para o ponto C, nós já temos outra área varrida. Aqui, ó. E outra área varrida. Beleza? E aí o planeta ele vai se movimentar mais um pouco, vai percorrer outra posição e vai até aqui no ponto D. Quando o planeta sai do ponto C e vai até o ponto D, o raio vai mudar, sim ou não? Sim. Então você já sabe que o raio sempre muda quando o planeta muda de posição. Então aqui, ó, quando o planeta foi do ponto C lá para o ponto D, nós temos outra área varrida, outra área percorrida, e essa outra área aqui nós vamos chamar de área A3. Beleza? Pela segunda lei de Kepler, a gente pode considerar que a área 1 é igual à área 2, que é igual à área 3, e por aí vai. Todas as áreas são percorridas com o mesmo tempo. Aí você fala, professor, essas áreas não me parecem muito iguais, não. Pois é, mas elas são. Porque, ó, imagine aquela situação que você tem um recipiente que, você, sei lá, tem 2 litros de água. Aí alguém pede para você passar para outro recipiente menor e tu pensa, bom, não vai caber. Só que quando você coloca a água lá dentro, você percebe que a água coube no outro recipiente. Porque, apesar dos formatos serem diferentes, você tem a mesma capacidade. É a mesma coisa para cá. Apesar de você ter formatos diferentes, você tem a mesma área. E meu desenho também não ajuda muito, né? Mas finge que é a mesma coisa. Ó, lembre-se, a elipse ela não é uma figura perfeita. Então, o que faltar de comprimento em uma área vai ser compensado em largura pela outra. Todas as áreas são iguais. Todas as áreas são percorridas com o mesmo tempo. São varridas igualmente e percorridas com o mesmo tempo. Essa pequena diferença que, obviamente, vai ter, né, por conta da elipse não ser totalmente perfeita, ela tem um impacto, um pequeno impacto na nossa vida. Por quê, professor? Cada área percorrida dessa, a gente conhece como mês. Então, cada vez que o planeta ele muda de posição, foi um mês que ele percorreu. Por isso que nós temos meses que são de 30 dias, 31, fevereiro, 28 ou 29 às vezes. É por conta dessa pequena imprecisão dessas áreas. Existe também esse ano 26? Hã? Existe um ano. Sim, é quando é 28 ou 26. Ou 29, quer dizer. É por conta dessa pequena imprecisão das áreas aí
E aí você vai ter uns meses que tem uns dias a mais que os outros. E também, o que acontece? Como cada área vai ser igual, você vai ter cada divisão do nosso ano também igual, como eu estou falando para vocês, nós chamamos de mês. Beleza? Cada área dessa é o mês da nossa vida. Tudo bem até aí? Ó, também dentro da segunda lei de Kepler, nós temos outro conceito para estudar. Ao redor da órbita do Sol, nós temos dois pontos primordiais. Esse primeiro aqui, ó, nós vamos chamar de peri. Mas eu ainda vou completar a palavra. E esse aqui, ó, af. Peri significa perto. Af, afastado. Também vem do grego, assim como hélio. A palavra ali da esquerda, nós vamos chamar de perihélio. E aqui, afélio. Perihélio é o ponto mais próximo do Sol. Afélio é o ponto mais afastado do Sol. Perihélio é o ponto mais próximo, afélio é o mais afastado. Beleza? Bom, quando o planeta está no perihélio, nós estamos na estação do ano que a gente conhece como verão. Está mais perto do Sol, está mais quente. Quando o planeta está no afélio, é a estação do ano que a gente conhece como inverno. Está mais afastado do Sol, então o planeta vai estar mais frio. Tudo bem? E então, essa relação das posições do planeta em relação ao Sol vai influenciar no seu movimento. Qual é essa influência, professor? A gente pode afirmar o seguinte, ó, que a velocidade do planeta, quando ele está no perihélio, é maior que a velocidade do planeta quando ele está no afélio. A velocidade do planeta no perihélio é maior que a velocidade do planeta no afélio. Por quê, professor? Porque quando o planeta está no perihélio, significa que a força gravitacional que o planeta sofre em relação ao Sol é mais forte. Quanto menor a distância, maior a força. E aí, por a força ser maior, o Sol vai puxar o planeta mais rápido. E então, a velocidade ali é maior. Quando o planeta se afasta e vai para o afélio, a distância entre o planeta e o Sol aumenta. Como essa distância aumenta, a força gravitacional que o Sol vai fazer do planeta quando ele está naquela posição diminui. E aí, como essa força diminui, o planeta vai ficando mais lento. Por isso que a velocidade do planeta no perihélio é maior que a velocidade do planeta quando ele está no afélio. Outra coisa também relacionada a esses pontos que impactam na nossa vida. O verão, ele passa mais rápido que o inverno. O verão passa mais rápido que o inverno. Porque quando o planeta está no verão, ele está no perihélio. Quando ele está no inverno, ele está no afélio. Beleza? Até aí alguma dúvida? Oi. No caso da cidade dele. Sim. Essa é a velocidade mesmo. Ó, seguinte. Ainda em relação à posição e distâncias quando ele está no perihélio e no afélio, a gente pode fazer a seguinte consideração. Quando o planeta ele sai do afélio e ele vai para o perihélio, esse planeta irá realizar um movimento acelerado.
o planeta irá realizar um movimento acelerado. Professor, o que é o movimento acelerado mesmo? É aquele movimento em que a velocidade vai aumentando com a passagem do tempo. Quando você está acelerando, a velocidade está aumentando. Então quer dizer que cada vez que o planeta vai se aproximando do Sol, ele vai ficando mais rápido. Beleza? Outra coisa. Quando o planeta ele sai do periélio e vai para o afélio, esse planeta ele irá realizar um movimento retardado. Ele irá realizar um movimento retardado. Ou seja, quando ele vai se afastando do Sol, o planeta vai ficando mais lento. Certo? Isso aí também tem um impacto na nossa vida. Como assim, professor? Eu tenho certeza absoluta que todos vocês já tiveram a sensação que tem meses que passam mais rápidos que os outros, né? Tem que demoram uma eternidade, outros passam rápido. Isso não é uma sensação, não. Isso é por conta disso aí. Porque tem vezes que o planeta está se movimentando realmente mais devagar. E aí os dias são mais longos. Tem meses que o planeta está se movimentando mais rápido e os dias passam mais rápido por conta desse negócio aí. Ele ia se aproximando e se afastando do Sol. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, na segunda lei de Kepler? Então, vamos para a... Oi. Não, a elipse é o formato da órbita. Quem é que gira ao redor dela é o planeta. Não, ela só fica... Esse é o formato da órbita. Quem é que vai percorrer a órbita é o planeta. Agora pensa, imagine se a órbita de um planeta girasse no universo. O que ia acontecer com a órbita do outro planeta? E é o momento de se encontrar. Aí ia ter uma colisão. Isso é impossível de uma órbita girar. Quem gira é o planeta ao redor da órbita. A órbita não muda. Isso aí não existe. Não existe. Ó, vamos para a terceira lei de Kepler. A terceira lei, nós chamamos de lei dos períodos. Certo? A terceira lei de Kepler se chama lei dos períodos. O que é um período? Ó, esquecendo a física momentaneamente. O período, pessoal, é o tempo em que algo leva para acontecer. É isso que nós chamamos de período. Período é o tempo em que algo leva para acontecer. Por exemplo, qual é o período de uma aula de vocês? 1 hora. Porque uma aula de vocês dura 1 hora. Qual o período de uma semana? 7 dias. Qual o período de um mês? 30 dias. Qual é o valor de um período na faculdade? 6 meses. Então, período é a duração de alguma coisa. Então, a lei dos períodos, a gente vai entender o tempo de duração dos movimentos que os planetas fazem. A órbita é de mesmo formato se considerado a Lua orbitando a Terra? Sim. A gente só aproxima para a circunferência para fazer conta, mas todas as órbitas são elípticas. Essas leis de Kepler, pessoal, elas servem tanto para planetas quanto para satélites. Não importa se eles sejam naturais ou artificiais, serve para tudo isso. Ah, e um detalhe. Isso aqui que a gente está estudando, por motivos muito óbvios, só serve aqui para o nosso universo, para a nossa galáxia. Por outros, a gente não tem nem ideia se isso funciona ou não. Pergunta para vocês. A lei dos períodos está relacionada com movimentos que os planetas fazem no universo. Aí eu pergunto de vocês. Quantos movimentos a Terra faz no espaço? 2? São quase 20.
Para física, são importantes 3. Para ser preciso, esses quase 20, estou exagerando, são 14. 14. Ao certo são 14, mas a gente vai estudar 3. 2 deles vocês já conhecem. Movimento de rotação. Qual é o movimento de rotação? Quando a Terra ela gira em torno do próprio eixo. Qual o período de rotação da Terra? 24 horas. Isso arredondado. Porque na real é 23 horas, 56 minutos e alguns segundos. Já eu explico o porquê disso aí. Qual outro movimento que a Terra faz? Translação. Qual é o movimento de translação, professor? Quando a Terra dá uma volta ao redor do Sol. Qual é o período de translação? 365 dias, que a gente conhece como um ano terrestre. A gente tem que falar exatamente o ano terrestre, porque o ano no nosso planeta não é igual nos outros. Já eu explico. E o movimento que é novidade para a grande maioria de vocês é o movimento de precessão. Quem foi que falou que já sabia? Alguém de vocês? Foi tu? O que é o movimento de precessão? Professor, o que é o movimento de precessão? Imagine que você jogou um peão, aí o peão começa a girar. Quando o peão começa a perder velocidade, ele não faz isso aqui? Adivinha, esse é o movimento de precessão que a Terra faz. O movimento de precessão, pessoal, é ele que dá a imprecisão dos nossos dias. Porque dependendo dessa posição que a Terra esteja no espaço, ela pode estar mais próxima do Sol, ela pode estar mais afastada. Isso faz com que o dia passe mais devagar, passe mais rápido. Olha só uma aplicação do movimento de precessão. Imagine que um dia você acorda às 5 horas da manhã, você quer fazer alguma coisa, sei lá, você vai ao médico, vai fazer alguma atividade física, vai viajar. Aí você olha para o sol, para o céu, 5 horas da manhã já está muito claro. Normalmente 5 horas da manhã não é para estar tão claro assim. Por que isso acontece? Porque pode ser que naquele momento a Terra esteja mais próxima do Sol. E aí o dia amanhece mais rápido por conta do movimento de precessão. Ou uma outra situação. Às vezes você está por aí, você está num lugar, 18 horas, já está muito escuro. Quando isso acontece, a Terra está mais afastada do Sol. E aí os raios solares demoram mais tempo para chegar por conta do movimento de precessão. Ou nessas mesmas 18 horas, você olha para o céu, ainda está muito claro. Isso acontece muito em outras regiões aqui do nosso país. 18 horas, tu olha, ainda está muito claro, o sol ainda está relativamente forte. Por conta do movimento de precessão, naquele momento, o planeta pode estar mais próximo do Sol. Então, ainda vai estar dia. Oi? É, exatamente. Foi por conta desse negócio aí. Ó, o que causa o movimento de precessão? Ah, antes disso, eu tenho um período de rotação, eu tenho um período de translação, mas eu não tenho um período para precessão, eu tenho um ângulo que, dependendo da posição da Terra, esse ângulo para precessão vai de 0 até 3 graus, mais ou menos, que ela sai do seu eixo de rotação. Em casos extremos, vai até 5 graus, saindo do eixo de rotação. Parece pouco, mas para um planeta, você tirar 5 graus, um planeta, inclusive do tamanho da Terra, do seu eixo de rotação, é muita coisa. Mas o que faz o planeta, todos os planetas, saírem do seu pequeno eixo de rotação? É uma coisa que o Sol libera para o espaço, chamado de vento solar. Aí você pensa, bom, é estranho, né? O Sol é um astro que ele é extremamente quente, ele vai liberar para o espaço um negócio chamado vento solar. Sinceramente, eu não sei por que chamam de vento solar. Porque o vento solar nada mais é do que uma chuva de radiação que o Sol libera. Isso que é o vento solar.
É uma chuva de radiação que o Sol libera para o espaço. Quando essa chuva de radiação, que é extremamente forte, bate na Terra, ela tomba a Terra. Aí você fala, professor, por que a gente não é atingido por essa chuva de radiação? Porque a Terra, ela é protegida pelo seu campo magnético. O campo magnético da Terra não deixa que essa radiação chegue 100% na gente. Porém, o campo magnético da Terra tem duas falhas. Onde é que são essas duas falhas? Nos polos. E aí, ó, nos polos, você consegue ver essa chuva de radiação que as pessoas inocentemente chamam de aurora boreal. A aurora boreal nada mais é do que a radiação que o Sol libera para o espaço. Por isso que só dá para ver lá, que é onde o campo falha. Inclusive, se tu colocar no Google, sei lá, fotos da aurora boreal, todas as fotos que vocês vão ver são editadas. Sério. Se você coloca no YouTube pessoas que vão atrás da aurora boreal, elas ficam até tristes que elas não conseguem ver. É muito difícil de ver aqueles verde e amarelo que você vê da aurora boreal, é tudo editado. Porque nessas regiões tem uma grande densidade de nuvem. E se desse para ver a radiação do Sol naquelas cores, tava todo mundo fodido nos polos, né? Porque ia desenvolver um câncer, ia, sei lá, virar mutante. Então aquelas fotos são totalmente editadas. Não dá para ver a aurora boreal nessa intensidade. Dá para ver bem fraco. Se tu procurar qualquer vídeo no YouTube de alguém que foi caçar a aurora boreal. Beleza? Só que, conhecendo aqui os três principais movimentos da Terra, a terceira lei de Kepler, ela foi baseada nessa aqui, ó. No movimento de translação da Terra. Certo? A terceira lei foi baseada nesse aí. O enunciado da terceira lei é o enunciado diretamente por uma equação. O que diz a terceira lei de Kepler, prof? O período de translação de um planeta elevado ao quadrado dividido pelo seu raio orbital ao cubo é uma constante para todo o universo. É isso que diz a terceira lei de Kepler. O período de translação de um planeta elevado ao quadrado, dividido pelo seu raio orbital ao cubo, é uma constante para todo o universo. Beleza? Ó, esse T aqui, pessoal, nós vamos chamar de período. E esse R aqui é o raio orbital. E esse R é o raio orbital. Posso apagar ali no começo? Eu vou pegar aqui esse enunciado e vou mostrar para vocês a equação que ele representa. Oi? O movimento de precessão. Deixa eu pensar aqui uma maneira um pouquinho mais didática de falar. Ele é o movimento que a Terra faz fora do seu eixo de rotação. Maneira de colocar assim, ó, com uma leve angulação em relação ao eixo de rotação. Porque se fala fora do eixo de rotação, parece que a Terra saiu. Uma leve angulação fora do eixo.
A terceira lei de Kepler pode ser escrita assim, ó. Período elevado ao quadrado sobre o raio elevado ao cubo. Isso aqui é igual a uma constante para todo o universo. Esse K aqui é justamente a constante. Beleza? Então quer dizer, ó, se eu pegar o período da Terra elevado ao quadrado e dividir pelo raio da Terra elevado ao cubo, vai dar exatamente o mesmo valor que se eu pegasse o período, sei lá, de Saturno elevasse ao quadrado e dividisse pelo raio de Saturno ao cubo. Esse valor é uma constante para todos os universos, serve para planetas, satélites, corpos celestes, asteroides e por aí vai. Beleza? Por que tem que ser uma constante, professor? Porque essa equação, ela que prova que tudo que está nessa galáxia que nós estamos está presa à órbita do Sol. Tudo orbita ao redor do Sol. É para isso que essa equação serve, para mostrar que os planetas são presos ao Sol. Beleza? Inclusive, eu posso pegar essa equação e escrever com uma outra relação, ó. Posso escrever assim também, ó. O que esse alfa representa matematicamente? Diretamente proporcional. Então, ó, quer dizer que o período e o raio são diretamente proporcionais. Quanto maior for o raio orbital do planeta ao cubo, maior vai ser seu período de translação. Olha só, como assim? Como é que se vai entender essa relação? Essa é uma das equações que ajudam a provar que o tempo é relativo. Como assim, professor? Qual é o período de translação da Terra? 1 ano terrestre. A gente conta como ano terrestre, que é onde nós contamos nosso tempo, obviamente, porque a gente mora na Terra. Antigamente, o último planeta do sistema solar era Plutão. Vocês acham que o período de translação de Plutão é de 1 ano terrestre? O período de translação de Plutão é de 358 anos terrestres. Então, para o Plutão conseguir completar, dar uma volta ao redor do Sol, iria passar 358 anos da nossa vida. A gente vai morrer, Plutão não passa ao redor do Sol, literalmente. Então isso é uma das equações que provam que o tempo é relativo. Se você passar um dia na Terra, não é um dia em Plutão. Se você passasse 15 dias lá em Plutão, ia passar, sei lá, 4, 5 anos da sua vida aqui na Terra. Porque essa equação mostra que o tempo é relativo. Quanto mais distante você está do Sol, mais devagar o tempo vai passar para você. Beleza? Até aí alguma dúvida? Olha só. Assim como essa equação está, ela é um pouco difícil de ser usada nos problemas. Eu gosto de pegar a terceira lei e fazer uma aplicação para ela. Eu chamo de terceira lei para 2 planetas. Como isso aqui, ó, é constante para todo o universo, eu posso afirmar o seguinte, ó, que o período orbital de um planeta elevado ao quadrado sobre o seu raio elevado ao cubo é igual ao período orbital de um segundo planeta elevado ao quadrado sobre o seu raio elevado ao cubo. Essa é a equação que a gente vai usar para responder os problemas que envolvem as leis de Kepler. E a gente vai falar, determinado planeta passou-se 5 dias e esse planeta tem uma determinada distância em relação ao Sol. Qual vai ser o raio do outro planeta que levou 10 dias para dar uma volta ao redor do Sol, por exemplo? E aí você vai fazer essa comparação. Como isso é constante, se eu quisesse colocar aqui ó, o período do terceiro
sobre o raio do terceiro planeta também ia ser igual ao período do quarto, sobre o raio do quarto e por aí vai. Isso aqui é igual para qualquer relação de planeta no universo. É com essa equação que a gente vai resolver os problemas que envolvem a terceira lei. Beleza? Alguma dúvida sobre isso aí? Então, vamos lá, vamos fazer a questão. Para quem chegou agora, vou só avisar o que eu disse no começo da aula. Eu dei um pulo que a gente saiu lá da quantidade de movimento das colisões para a gravitação, porque desses 3 últimos assuntos que faltam para a gente ver, é o único assunto que tem como tanto para o EA quanto para o Enem. Aí fica faltando a estática e a hidrostática, que são 2 assuntos que não estão no edital da UEA, apenas por edital do Enem. Quando a gente terminar a gravitação, eu volto nessa ordem aí. A primeira questão, ela fala o seguinte: um planeta é observado descrevendo uma órbita elíptica conforme a figura. Aí a figura. Sabe-se que um dos 5 pontos indicados na figura é o local onde se encontra a estrela que governa a órbita desse planeta. Qual é o nome da estrela que governa a órbita do planeta, de um planeta? Sol. Sendo assim, a estrela está sobre o ponto. Letra A, R, letra B, O, letra C, S, letra D, P, letra E, Q. Qual desses pontos aí você acha que está o Sol da órbita desse planeta? A, B, C, D ou E? Letra D. Resposta correta, letra D. Até deixei uma mensagem subliminar aqui no quadro. Perceba que eu não apaguei aqui, ó, metade da figura, que é para você lembrar que a primeira lei diz que o Sol está sobre um dos focos do planeta. Quando o Sol não está no primeiro foco, que foi onde eu apaguei, ele está no segundo foco. Então, se você fizer a comparação com essa imagem aí, ó, onde é que está o segundo foco? No ponto P. Seria, entre aspas, o centro da elipse. Ele vai estar no primeiro ou no segundo foco. Como não tem foco aqui desse lado, ele só pode estar nesse. O único ponto é esse aqui. Beleza? Vamos fazer a questão 4. Como está faltando pouco tempo para acabar a nossa aula, a gente vai deixar de conta para a próxima aula. Caso você fez a prova da UEA em 2022, essa questão estava lá também. Como eu falei para vocês, nos 2 anos seguidos da UEA tem caindo gravitação. Considere a representação do sistema solar em que os planetas descrevem órbitas ao redor do Sol. De acordo com a terceira lei de Kepler, T ao quadrado sobre R ao cubo é igual a K, em que T e R são, respectivamente, o período e o raio médio da órbita, e K é uma constante. Um dos planetas do sistema solar que possui um ano com menos de 365 dias é letra A, Saturno, letra B, Urano, letra C, Marte, letra D, Vênus, letra E, Júpiter. Qual é a resposta correta aí nas nossas alternativas? A, B, C, D ou E? Letra D. A resposta correta, letra D. O que ele quis falar, professor, com um período, um ano com menos de 365 dias? Então, ele está querendo achar um planeta que leva um tempo menor para dar uma volta ao redor do Sol do que o nosso ano terrestre. E a resposta correta aí é o Vênus. Mas, se você olhar aí para o desenho, tem Mercúrio antes. Eu pergunto de vocês, por que não é Mercúrio? Exatamente. Porque não está na alternativa. Se Mercúrio tivesse nas alternativas, seria ele. Eu estou fazendo essa observação porque alguém pode ter se perguntado isso, né? Não é Mercúrio porque Mercúrio não está na alternativa, senão seria ele. Então, quanto mais próximo o planeta está do Sol,
mais rápido vai ser o tempo que ele leva para dar essa volta ao redor do Sol. Quanto mais distante, maior vai ser o tempo. Certo? Alguma dúvida, pessoal, sobre isso aí? Então a gente vai parar por aqui, depois a gente continua.